Alô, galera goiana, alô, galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Estou aqui ao lado de André Isaac, tudo bem com você, André? Tudo bem, Geliezer? Um abraço para você, para todo mundo no canal Futebol 62. Que satisfação, vou aproveitar essa oportunidade de mandar um abraço para o Wendel Pasqueto, com quem eu trabalhei lá na Rádio 730, e o Wendel, saiba, Wendel, que eu gosto demais de você, como pessoa, como profissional, né? Foi um prazer dividir ali aquele espaço, aquele horário com você. Fizemos muitos debates bons. Um abraço ao Wendel Pasqueto, parceiro do André Isaac lá na PUC TV. Um abraço a todos também da PUC. Né? A PUC, você sabia, André, que eu digitei trabalhos de universidade para a PUC ali durante 5 anos? Oi, que Quando legal, eu hein? comprei meu primeiro computador, pus ele numa sala ali na Avenida 10 e Ah, digitei trabalhos ali por 5 anos. Eu fiz mais ou menos entre 8 e 9 faculdades. ó, Eu digitava o trabalho de todo mundo, né? Teve turma é, lá que eu acompanhei, do primeiro à formatura. a Então, formatura, então você é fazia formado em todos os várias trabalhos especialidades. deles, né? E para digitar o trabalho você tinha que ler. Então, eu li, assim, muita coisa. Naqueles cursos que tinha na PUC ali, era assim, eu fiz várias faculdades naquela época. Mas nós não vamos falar disso aqui agora. Vamos falar do Vila Nova. O Vila Nova que havia perdido 5 jogos consecutivos, agora venceu 2, ganhou o clássico contra o Atlético, ganhou fora de casa da equipe da Ferroviária, e vou até colocar a tabela aqui, André. Bom, eu vou colocar com nós juntos, não vou tirar a agenda da tela, não. Aí está a tabela, ali o Avaí é o quarto colocado, tem 24. O Vila é o oitavo, 22. Entre eles tem 3 times, o Remo com 24, o Atlético Paranaense com 23, a Chapecoense com 22. Então o Vila Nova está a 2 pontos do G4 e a 4 posições do G4, né? Porque para chegar no G4 ele teria que superar o Chapecoense, o Atlético Paranaense, o Remo e mais um que está dentro do G4. Então o Vila precisaria ganhar 4 posições aí para entrar no G4. André, para você, né? O Vila, quando ele perdeu aqueles 5 jogos, falou-se em rebaixamento, que a luta tinha mudado, porque o Vila frequentou o G4 muito no início dessa Série B, mas agora o Vila vence 2 e reaproxima. Para você, né, tem um filme que chama De Volta ao Jogo, né? O Vila está de volta ao jogo? Está voltando ao jogo. A vitória contra o Atlético pode ter sido, Geliezer, uma virada de chave para o Vila Nova no campeonato. Até o intervalo do jogo contra o Atlético, estava tudo indo por água abaixo. Estavam falando na demissão do Luizinho, quem poderia trazer. Talvez até os dirigentes estivessem pensando nisso naquele momento. Aí veio para aquele segundo tempo, o Vila melhor, fez algumas alterações, e aí o Vila ganhou o jogo. Ali parece que tudo mudou. E eu acredito que estava precisando assim de resgatar um pouco a confiança no treinador. Porque o treinador ele chega com a intenção de se fazer ajustes em cima do trabalho do anterior para melhorar. E ele já chegou, fez um monte de mudança na equipe, toma de 3 em casa. Aí depois faz outras mudanças, perde de novo, perde 2. Aí vem para o jogo contra o Atlético, início do jogo mal. Aí, de repente, de uma hora para outra, consegue jogar bem e ganha bem também da Ferroviária. O melhor jogo no comando do Luizinho contra a Ferroviária. Eu acredito que está voltando ao jogo. Foi muito importante para o Luizinho ter vencido o Clássico e ter vencido esse jogo contra a Ferroviária. Não sei se você lembra, né? Jogadores saíram de campo do jogo contra o América, por exemplo, falando, o professor ainda vai conhecer o elenco. Ah, eu não me senti bem nessa posição. Teve o Guilherme Parede, né, que reclamou. Então aquilo ali é muito ruim para um técnico, né? Você chegar e no primeiro jogo o jogador já te cornetar em público. Então eu sinto que isso está sendo resgatado dentro do Vila e pode estar sendo sim uma virada de chave. Agora, se é pela briga do acesso, ainda vai depender de mais resultados para a gente ter uma noção melhor, Gelias. É porque se a gente for pensar matematicamente, Está na distância, briga. colocação, pontuação, o Vila está dentro, né? Não tem como dizer que o Vila não está dentro. Faltam 23 rodadas,
Ou seja, 69 pontos para disputar. Quem está a 2 pontos do G4, evidentemente, matematicamente está dentro. Né? Acho que a questão do Vila mais é em termos de rendimento e capacidade do elenco. Né? O Vila tem sofrido muito também com lesões, cada jogo aí é 3, 4, 5 desfalques. Perdeu agora Jean Mota e Poveda por um período longo, né, que são jogadores importantes dentro do elenco do Vila. Sabe o que, para mim, é o maior problema para o Vila, para esse acesso, André? É a janela, sabe? Porque assim, ó, a janela é igual quando chega o fim do mês, sabe? Tem gente que quando chega o fim do mês é bom, André. Ele vai lá, ele tem uma arrecadação, tem uma renda gigantesca, fala assim, nossa, vou ficar rico de novo no fim desse mês. Ele não aguenta esperar chegar o fim do mês. E já tem aquele outro que fala assim, nossa, cara, esse mês já tá acabando de novo. Aí vem que as contas, tudo outra vez, sabe? Aquele sufoco, o dinheiro é menos do que a dívida. Então, assim, então é ponto de vista. Então, muita gente fica esperando a janela para melhorar. Sabe? E o Vila, quando chega a janela, é um terror para o Vila, porque ele não tem dinheiro para investir, tem um risco danado de perder os bons jogadores e os adversários reforçando, sabe? Os adversários buscando gente, reforçando, deixando o time mais forte, e o Vila nessa situação. Assim, o mundo não é injusto, não é justo, né? Nem o futebol. Mas, para mim, a janela é o grande complicador para o Vila. Sabe? Porque eu imagino, André, uma segunda parte dessa Série B, como é tradicional dela, mais forte do que a primeira, mais pesada, tecnicamente falando, do que a primeira. Os times da Série B no segundo turno são melhores do que os do primeiro. E eu não sei se o Vila vai dar conta acompanhar isso. E é fundamental acompanhar, porque o Vila está fora do G4. Penso que dificilmente vai virar dentro do G4 esse turno. Então o Vila vai ter uma demanda de segundo turno de pontuação maior do que no primeiro. E aí, como é que você consegue essa pontuação maior contra adversários mais fortes, que se reforçaram, sem que você deu conta de fazer uma grande contratação? Então está muito na mão do Luizinho. É o Luizinho conseguir fazer um trabalho excepcional, coletivamente, para o Vila compensar essa diferença financeira e até de elenco em relação aos demais adversários. Esse, para mim, é a grande dificuldade para o Vila. Mas e para você, André? Qual é o caminho para o Vila, para ele conseguir essa solidez de rendimento, de pontuação, para chegar lá na última rodada, lá nas últimas rodadas, brigando forte pelo acesso? Primeiramente, tem que contar até com um pouco com a sorte de ter ao máximo a principal formação à disposição. Não ter, assim, esse azar, né, de perder jogadores por contusão consecutivamente. Porque talvez se o Vila Nova ele tivesse o Igor Henrique participando de todos os jogos, jogador que, quando está bem, sempre faz a diferença. Se o Vila Nova tivesse, durante todo esse período, com o Emerson Urso, então o Vila Nova sofre muito com os desfalques. Já tem essa dificuldade de investimento aí que você lembrou. Enquanto você vê ali o seu vizinho, o Goiás, trazendo o Wellington Rato, o Vila está perdendo o zagueiro por força contratual. O Chapo está indo embora. Porque o Vila só podia contratar o Chapo dentro das condições do Fortaleza. Falou, eu te empresto, mas pintar um negócio para ele, tchau. O Goiás talvez não aceitaria esse tipo de negócio. O Atlético Ou talvez não compraria aceitasse ele, esse tipo né? de negócio. Ou compraria ele, ou o Atlético fala, não, você vai vender ele? Não, já compra ele logo. Quanto que é? 1,5 milhão? Toma 1,5 milhão. Talvez o Atlético fizesse isso. Ele fez isso com o zagueiro lá, foi adquirido junto ao Fortaleza, né? Inclusive, né? Que está O lá até Alex. hoje, o Alex. O Alex pagou 3,5 milhões no Alex. Então, a dificuldade financeira do Vila, estou comparando com os dois de Goiânia, mas essa comparação também vale com outros vários times da Série B, com o Novo Horizontino, com o Cuiabá, com o Curitiba, com o Atlético Paranaense. Então, times que têm essa condição. Mas não é certeza também de que esses times vão ficar na frente do Vila. O Vila ele brigou pelo acesso nos últimos anos também com essa condição financeira, talvez até inferior à de hoje. Porque a cada ano que passa, o Vila está melhorando a sua condição, né? Vai pagando mais dívidas e aí ele tem condições de melhorar o seu investimento. Então, eu vejo que tem que contar com a sorte, com o conjunto,
assim como fez nos anos anteriores. E reconheço aí, esse segundo turno pode ser bem mais complicado para o Vila. Exatamente. E você, torcedor colorado? Acredita no Vila nessa disputa? Vê no Vila Nova forças para brigar pelo acesso, para chegar lá na frente, para disputar uma dessas 4 vagas, que seria para o Vila uma grande mudança chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Deixa aí a sua opinião, fale aí das suas perspectivas, qual seria o caminho para o Vila conseguir brigar por esse acesso lá no final da Série B. Obrigado, André. Valeu, um abraço. Valeu, grande André Isaac, um abraço para você, internauta. Deixa aquele like aí pra gente. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Eu aguardo a sua participação e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Futebol 62. Até a nossa próxima oportunidade.